Mushoku Tensei, Redundância. Volume 1. Capítulo 1. O matrimônio de Norn. O casamento de Norn, parte 1. Já se passaram vários meses desde a batalha no reino de Beiril. Desde então, o deus homem tem se mantido em silêncio, e os dias sem sentir a presença do inimigo continuam. No entanto, minhas responsabilidades e metas permanecem inalteradas. Em preparação para o confronto com Laplace dentro de 80 anos, venho arrumando discretamente as coisas em várias regiões. Mesmo assim, ultimamente tenho passado mais tempo em casa. Isso se deve às gestações simultâneas de Ares e Roxy. Talvez o fato de relaxar após derrotar Geese tenha contribuído para isso. Acabou resultando em uma vida um tanto desorganizada. Embora o resultado seja alegre, também há o fato de que, durante a gravidez, o destino de uma pessoa enfraquece, tornando-a mais vulnerável aos ataques do Deus Homem. Além disso, quero passar o máximo de tempo possível com minhas esposas durante a gravidez. Portanto, tirei um tempo para ficar com a família, organizando informações dos grupos de mercenários estacionados ao redor do mundo e discutindo com Orsted nosso próximo curso de ação com base nessas informações. Em um dia em particular, enquanto discutíamos informações sobre o próximo país a visitar, estávamos falando sobre conhecer o futuro rei, que ainda é jovem, mas bastante promissor, e assim, manipulá-lo positivamente a nosso favor no futuro. Orsted não disse o que faria o próximo rei cair, ele permaneceu em silêncio. Seja porque havia uma razão específica para isso, ou porque não havia uma figura-chave neste ciclo para derrubar o futuro rei, ou se o momento não era adequado e atualmente não havia uma maneira infalível de derrubá-lo. Nesse caso, o que eu deveria fazer? Refleti sobre isso enquanto observava as anotações sobre aquele indivíduo promissor que Orsted havia fornecido. E então veio a sugestão. Está na hora de Norngreira se casar. Disse Orsted. Como é? Questionei. Foi repentino. Orsted quebrou o silêncio do nada e começou a dizer algo insano. Até eu, que sou especialmente cuidadoso com as palavras quando falo com Orsted, fiquei tão surpreso que palavras como "que merda você acabou de dizer" quase escaparam da minha boca. Foi assim tão inesperado. Eu estava pensando em como derrubar aquele indivíduo promissor, e isso veio completamente do nada. Então, comecei a pensar. Será que realmente não havia conexão alguma? Então cheguei a uma certa conclusão. Um casamento político, é isso que você está sugerindo? Considerando o fluxo da conversa, parecia que Orsted estava propondo usar Norn para derrubar aquele indivíduo promissor. Não é exatamente uma manobra política, só estava pensando no futuro. Isso significa que eu sozinho não sou o suficiente? Mesmo assim, era frustrante. Orsted tinha decidido que eu deveria me aproximar desse homem com a intenção de ganhar seu coração. Bem, tudo bem. Não é como se eu tivesse uma confiança inabalável em mim mesmo. Não tenho planos de conquistar o coração desse indivíduo promissor. Se essa pessoa for tão mulherengo quanto Poe insistir em ter uma mulher, a proposta de Orsted faz um pouco mais de sentido. Ainda assim, Norn está fora de questão. Acredito que Norn se casará algum dia. Mas só porque Poe era um notório mulherengo, isso não significa que eu possa entregar Norn a alguém semelhante. O parceiro de Norn deve ser mais, bem, sincero. E tem que ser alguém que eu aprove. Não posso confiar Norn a uma pessoa desconhecida. Não poderei encarar Poe se eu fizer isso. Não importa quão nobre seja a causa, você não deve usar ou descartar sua família como se fosse nada. Não é assim. Então, por quê? Estou em dívida com a filha de Norngreira. Em dívida? Então, não se trata da própria Norn, mas de algo relacionado à filha dela? Não se trata de ter um propósito específico. Neste ciclo, talvez não seja tão crucial. É uma conversa que carece de clareza. Não conseguir decifrar as verdadeiras intenções de Orsted a partir de suas palavras não é novidade, mas, com base nos padrões até agora, eu entendo o que ele quer dizer. Em essência, é um movimento estratégico. A filha de Norn pode não ser crucial, mas, como ela foi útil em ciclos anteriores, isso é como fazer um movimento por precaução. Entendido. Levantei-me. E olhando para baixo, para Orsted, que ainda estava sentado, me ergui sobre ele. Ele não está usando o capacete neste momento. Embora ainda tenha uma aparência ameaçadora, provavelmente eu sou mais assustador agora. Se você realmente insiste nisso, poderia vir à Floresta do Norte ao meio-dia dentro de 3 dias? Norn, acalme-se. Eu protegerei sua virtude. Mesmo que meu oponente seja Orsted, não recuarei nem um centímetro.
Então, Paul, me empreste sua força. Com sorte, ajude-me a derrotar este inimigo formidável e voltar vivo. Espere. Você está interpretando algo errado. Errado? Mesmo eu, nos incontáveis 200 anos de ciclos repetidos, tenho pessoas de quem gosto. A filha de Norngreir é uma delas. Ela me ajudou inúmeras vezes, sinto uma dívida de vida com ela. Portanto, se for possível, quero que ela nasça e que eu possa conhecê-la neste mundo. Se as coisas continuarem como estão, isso pode não ser possível. Certamente, Nor não tem nenhuma presença masculina ao seu redor. Mesmo depois de se formar, ela continua em casa. Não está desempregada, no entanto. Atualmente, trabalha como recepcionista na sede do Grêmio de Magia, um cargo que conseguiu através de conexões escolares. Em outras palavras, é o que se poderia chamar de uma funcionária de escritório. Embora haja muitos homens no Grêmio de Magia, não há ninguém ao redor dela que possa se tornar o parceiro de Nor. Mesmo nos dias de folga, ela não sai e ajuda com o cuidado das crianças e as tarefas domésticas em casa. Durante seus dias de estudante, parece que ela não saiu com ninguém em particular. Eu pensei que Nora eventualmente encontraria alguém, mas, honestamente, havia um clima que sugeria que ela poderia terminar sua vida sem se casar. Neste mundo, parece que as pessoas em posições influentes frequentemente têm casamentos arranjados. Eu posso não ser um nobre e estar em uma posição intermediária, mas me tornei alguém com certo status ou conexões. Nesse caso, essa proposta não é tão estranha. Bem, fazer um filho não é algo que se faz sozinho. Não é como se a mesma pessoa nascesse independentemente do parceiro, certo? Para um rei de um país, sua posição já é mais do que suficiente. No entanto, eu não vou concordar. Não até que eu veja por mim mesmo que tipo de pessoa ele é. Ou será que esse indivíduo promissor é, supostamente, o parceiro original de Nor? Enquanto eu olhava para Orsted com desconfiança, ele franziu a testa. Ainda com uma expressão aterrorizante. Mas há algo familiar nesse rosto. É a cara de do que diabos você está falando de repente? Então, como se de repente se desse conta de algo, ele levantou as sobrancelhas e falou. Não, me desculpe. Esse assunto não tem nada a ver com isso. O quê? É um assunto diferente. Um assunto diferente, então, é isso. Não se trata de conquistar o próximo país, mas apenas de encontrar um parceiro de casamento adequado para Nor? Exatamente. Entendo. Então é isso. Lord Orsted. O que é? Quando você mudar de assunto, é melhor começar com algo como o assunto está mudando ou a propósito. Só uma sugestão. Certo. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Com isso, depois de esclarecer as coisas, voltei a me sentar. Recuperando o foco, continuei a conversa. Então, quem é o parceiro de Nor? Ela se casa com a mesma pessoa todas as vezes? Pelo que eu sei, o parceiro predeterminado de Norngreir está estabelecido em todas as linhas do tempo. O parceiro predestinado de Nor, hein? Sorte grande a dele. Só por viver, ele tem a sorte de se casar com nossa Nor. Se for do tipo que passa o dia todo preguiçoso, eu o sequestraria e o colocaria na linha. Estilo espartano. Treiná-lo da manhã até a noite. Se eu conseguir transformá-lo em alguém que só saiba dizer sim e obrigado, ele nem pensaria em trair. Como referência. Se você quer ser o parceiro de Nor, pelo menos, aguente um golpe de Eri sem desmaiar. É Ruigerd Supérdia. Meus pensamentos pararam abruptamente. Em minha mente, apareceu a imagem de um guerreiro careca que viveu por uns 500 anos. Não, ele não estava mais careca. Um homem altamente respeitável, com um esplêndido cabelo verde. A filha dele se tornará a última guerreira da tribo Superd. Em seus últimos anos, Ruigerd sucumbiu à epidemia, e então ela tomou para si o sonho de restaurar a honra dos Superd. Ela se aliou aos humanos, lutando contra os demônios para redimir a honra da tribo Superd e acabou desferindo o golpe final em Laplace. Ela carregou um fardo muito pesado e doloroso, e no fim, ninguém a reconheceu por seus feitos. Mas desta vez, muitos da tribo Superd sobreviveram. É improvável que a filha deles tenha que carregar uma missão tão pesada. Enquanto meus pensamentos estavam suspensos, Orsted falou com paixão. Provavelmente está lembrando da vida da garota. Se ela derrotou Laplace, isso significa que provavelmente cooperou com Orsted. Se for assim, entendo, não é completamente incompreensível porque Orsted faria tal proposta. Mas, bem.
Desta vez é diferente. Eu estou aqui. Houve um incidente de teletransporte. Não sei como Norn e Ruiger desenvolveram sua relação nos ciclos anteriores, mas desta vez, definitivamente não está progredindo para a história de amor que Orsted conhece. Propor casamento a Norn de repente pode resultar em uma rejeição. Afinal, há uma diferença de 500 anos de idade. Até mesmo Ruiger ficaria perplexo. Ter Ruiger como parente não é algo que me desagrade particularmente. No entanto, essas coisas não deveriam ser decididas por mim. Com certeza. Quanto a mim, os sentimentos de Norn são o mais importante aqui. Compreendido. Não há necessidade de pressa. Orsted disse isso, assentindo. Depois disso, escutei a história de Norn dos ciclos anteriores. Em um mundo onde eu não estava presente, Norn se tornou uma aventureira. Ela percorreu as terras do norte como uma barda que cantava e dançava, uma aventureira que podia cantar, dançar e lutar, formando grupos com aqueles que compartilhavam interesses similares, escrever canções e poemas. No entanto, as habilidades de Norn com a espada e magia eram, sendo generoso, não se destacavam. Mesmo pelos padrões dos aventureiros, era no máximo de rank B. Durante uma certa missão, seu grupo foi eliminado por monstros, e Norn estava à beira da morte. E aqui entra nosso Ruiger. Ele apareceu, destruindo rapidamente os monstros que se aproximavam e resgatando Norn de sua morte certa. Norn se apaixonou perdidamente por Ruiger da primeira vista. Ela se uniu a ele em sua jornada para encontrar a tribo Superde. Modestamente, Norn começou seus ataques românticos. Inicialmente, Ruiger parecia desinteressado, mas ao saber que a tribo Superde havia sido destruída por uma praga, caiu em desespero. Norn consolou diligentemente Ruiger, e ele, por sua vez, ficou cativado por ela. Tornaram-se um casal. Os dois começaram a viver em um canto do reino de Birreiril. Com o tempo, Norn deu à luz uma filha com Ruiger. Assim como outros membros da tribo Superde, Ruiger sucumbiu à praga. Ficando sozinha, Norn criou sua filha de maneira responsável e viveu até que sua vida chegasse ao fim natural. Achei que parecia um final solitário, mas segundo Orsted, Norn parecia satisfeita em seu leito de morte. Pode soar como uma comovente história de amor difícil de acreditar de repente, mas entre homens e mulheres, tudo é possível. No entanto, pergunto-me se é correto emparelhar Norn e Ruiger quando sua história não se desenvolveu dessa maneira desta vez. Norn seria feliz com um parceiro que não ama? Ruiger aceitaria isso? Bem, é inútil refletir por conta própria. O mais importante são os sentimentos de Norn. Embora Norn possa carecer de certa feminilidade, ela está em uma idade adequada. Não seria estranho que gostasse de um ou dois homens, e até mesmo participasse de um ou dois romances. Pelo que sei, ela poderia estar saindo secretamente com alguém sem que eu soubesse. Então, um dia, de repente, traz alguém para casa e tem a audácia de dizer: "Sogro, por favor, me dê a sua filha." E eu responderia: "Quem é seu sogro?" E então ele diria: "Sou seu cunhado." Me desviei do assunto. De qualquer forma, preciso confirmar os sentimentos de Norn. No entanto, não parece correto perguntar nessas horas. Duvido que Norn compartilhe seus sentimentos comigo, mesmo se eu perguntasse diretamente. Então é melhor ir com uma confidente feminina. Mas Aisha está fora de questão. Perguntar a Aisha levaria a algo indesejável. Nesse caso, teria que ser Sylphie ou Roxy. Norn parece respeitar especialmente Roxy, então talvez Roxy seja uma boa escolha. Em termos de respeito, Eris também poderia ser uma opção. Eris tem ensinado esgrima a Norn há muito tempo. Mesmo depois de se formar na escola, Norn sai para correr e pratica exercícios de espada com Eris todas as manhãs. Está claro que Norn tem Eris em alta estima. No entanto, duvido que Eris possua uma habilidade como perguntar casualmente. Talvez Roxy seja a melhor opção. Não, espere, Sylphie tem um alto nível da habilidade perguntar casualmente. Embora possa ter um sentimento ligeiramente diferente do respeito por Roxy, Norn ao menos reconhece Sylphie como a figura de maior autoridade nesta casa. Não, talvez eu devesse consultar as três, reunir as quatro, incluindo a mim, para discutir e decidir quem é a mais adequada. Seria sábio ouvir as opiniões de Sylphie e Roxy. Espere um minuto, devo informar também a Lilia e Zenith sobre isso? Sentei-me no sofá da sala, refletindo sobre esses assuntos sozinho. Nesse momento, a figura de uma mulher entrou no meu campo de visão. Oh! Era Norn. Norn havia entrado na sala. Oi, irmão.
Estou de volta. Bem-vinda de volta. Olhando para Norna agora, percebo quanto ela cresceu e se transformou em uma beleza. Seus traços faciais lembram bastante os de uma Zenith mais jovem. Ela tem boas proporções e seu cabelo loiro é sedoso. Era bastante popular na escola. O que foi? Nada. Ah, Norn, quer um pouco de chá? Eu apreciaria. Ela pegou uma xícara da mesa, e eu servi um pouco de chá do bule antes de entregar a ela. Ao recebê-lo, Norn fez uma expressão perplexa. Está frio. É. Mas Lily havia acabado de preparar para mim há pouco tempo. Pensando nisso, toquei o bule e, de fato, estava frio. A xícara na minha mão também estava fria. O que está acontecendo aqui? Isso seria resultado de algum tipo de ataque? Ah, a propósito, Norn, você não tem trabalho hoje. Acabei de chegar em casa. Olhei pela janela e percebi que já estava anoitecendo. Parece que algumas horas se passaram desde que voltei da reunião com Orsted e recebi o chá de Lilia. Naquele momento, ainda era meio da tarde. Ah, desculpe. Eu devo ter me distraído ou algo assim. Guarde a senilidade para quando estiver mais velho. Deixe-me preparar um novo. Por favor, espere, irmão. É? Não há ninguém em casa. Há pouco, Sylph e Eris estavam aqui. E quanto a Roxy, a esta hora, talvez ainda não tenha voltado. Sylph e Eris saíram para passear com as crianças. Lilia foi às compras. E Aisha? Não sei. Talvez ainda esteja com o grupo de mercenários. Dizendo isso, Norm pegou o bule e foi para a cozinha. Bem, acho que não há mais ninguém. Apenas Norm e eu. De certa forma, isso poderia ser considerado uma oportunidade perfeita. Sim, eu deveria ter abordado o assunto diretamente, sem rodeios. Se isso não funcionar, posso planejar o próximo passo. Isso é o que significa ser sincero com Norm, certo? Sim, sim. Provavelmente, Norm não gostaria que eu inventasse desculpas para manipular a conversa desde o início. Afinal, ela é quem vai se casar. Primeiro, devo ouvir a opinião de Norm. Aqui está. Obrigado. Enquanto refletia sobre esses pensamentos, Norm voltou e colocou uma xícara de chá na minha frente. Depois de me certificar de que Norm se sentou diretamente à minha frente, dei um gole no chá da xícara. Norm, você está ficando boa em preparar chá. Aprendi na escola. Não com Lilia? Lilia, provavelmente não me ensinaria. Faz sentido. Mesmo se eu pedisse para me ensinar a preparar chá, ela provavelmente diria algo como, não há necessidade de um mestre da casa fazer isso, eu cuidarei disso ou algo assim. Mas se você pedir, provavelmente ela te ensinaria. Isso é verdade, mas como havia um lugar onde eu podia aprender, achei melhor aprender lá. Além disso, não tenho muitas oportunidades de fazer chá em casa, mas tive muitas na escola. Isso é verdade. No conselho estudantil, no quarto do dormitório. Agora provavelmente é o mesmo no local de trabalho dela. Bem, é apenas uma questão de escolha de Norm. Agora que a atmosfera ficou mais leve com uma conversa descontraída, é a hora de abordar o assunto com fluidez. Por onde devo começar? Bem. Depois de pigarrear, Norm me olhou com uma expressão perplexa. Está faltando alguma coisa? Não, não é isso. Bem, sim, o chá está delicioso. Dizendo isso, dei um gole no chá fumegante. Não era excepcionalmente delicioso, nem ruim a ponto de querer cuspir. Era o estilo típico de preparo da Norm. Equilibrado, mas sem excelência. Em outras palavras, estava bom. Deixando isso de lado. Norm, como você tem passado ultimamente? O que quer dizer? Bem, por exemplo, como está indo o trabalho? Normal. Ainda estou naquela fase em que meu superior está me ensinando as coisas, mas acho que estou indo bem. Claro, se fosse Aisha, provavelmente faria muito melhor. Pare de se comparar com Aisha. Ao dizer isso, Norm assentiu em concordância. Aisha tem um trabalho diferente. Se não estão fazendo o mesmo trabalho, não faz sentido comparar. Então, sobre esse seu superior, é alguém legal. É uma pessoa adorável. Irmão, provavelmente você já falou com ela pelo menos uma vez, certo? Sabe, aquela que era vice-presidente quando eu era presidente. Aquele garoto musculoso da besta? Não ele. A garota. Ah, certo, era uma mulher. Eu não me lembro do nome dela,
mas certamente havia alguém assim, uma demônio do tipo pássaro. Agora que penso nisso, acho que ouvi essa história quando Nor conseguiu o emprego. Algo sobre estar no mesmo departamento que ela. Entendo, uma mulher. Não há superiores homens? Sim, há. E esses superiores homens, são legais. Alguns são, outros não. Parece que há alguns que são legais. Isso é crucial. Irmão, o que você está tentando dizer desde antes? Calma, Norn. Não é hora de tirar conclusões precipitadas. Você parece mais agitado do que calmo agora, irmão. Estou calmo. Sempre me mantenho calmo, fresco e limpo. Definitivamente, não estou desesperado. Às vezes, Norn, por exemplo, você acha essa pessoa legal ou atraente? Está me perguntando se eu gosto de alguém. Você gosta de alguém? Ah, droga. Acabei perguntando diretamente. Não gosto particularmente de ninguém no trabalho. Bem, vejo que é assim, espera. No trabalho, então há alguém que você gosta fora dele? Sim. Ah. Ela respondeu que gosta de alguém. Honestamente, direto para mim. Sério? Bem, Norna, você está numa idade boa, então é natural gostar de alguém. Sim. No entanto, você está definitivamente estranho agora. O que está dizendo? Não sou eu quem está estranho. É o mundo que está estranho. Este mundo está errado. Não há dúvida sobre isso. Então, que tipo de pessoa é essa que você gosta? Alguém mais velho. Oh. E confiável. Entendo. Alguém que sempre cuida de mim. Alguém que se encaixa nesses 3 critérios. Será que sou eu? Você está sonhando? Desculpa, me empolguei. É muito mais velho que você, irmão, sempre calmo em situações críticas, uma pessoa com estabilidade e dignidade. Mesmo agora, ele estaria tranquilo, é um homem com presença. Bem, ultimamente, sabe, em situações críticas, eu tenho sido mais calmo. Por favor, lembre-se de sua atitude agora. Ao ouvir isso, Norn estalou a língua em reprovação. Mas entendo. Muito mais velho do que eu, sereno e digno. Droga. De qualquer forma, e isso significa que ele tem uns 10 anos a mais do que eu. Mais que isso. Norn, então você gosta de homens mais velhos? Não diria que gosto apenas de homens mais velhos, mas admito que gosto de homens mais velhos. Mais que isso sugere que a diferença de idade seja de mais de 20 anos. Nesse caso, ele poderia ter por volta de 40 ou 50. Se for também uma pessoa digna, talvez seja mais robusto. Ter um centro de gravidade mais baixo dá estabilidade e dignidade. Embora na minha vida anterior, eu não tivesse nada de digno. Algo como um velhote ligeiramente gordo, astuto, com cara de empresário corrupto de uma empresa suspeita, veio à minha mente. Não quero criticar a diferença de idade, mas só consigo imaginar esse homem como algum tipo de sugar daddy. Eu não aceito isso. Pode até ser que ele esteja envolvido em relacionamentos pagos. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Mas, se por acaso esse velhote astuto for mais honesto do que eu espero. Bem, talvez a diferença de idade não importe tanto. Não devemos julgar uma pessoa apenas pela aparência. Entendo, é um amor não correspondido, então. Não correspondido, ele é casado. Não, a esposa dele faleceu. Faleceu. Ou talvez seja apenas uma desculpa, quem sabe se ele não se divorciou recentemente. Vai ver, ela simplesmente lhe entregou os papéis do divórcio. Espera, acho que estou deixando a imaginação correr solta demais, Mas ele disse que eu lembrava um pouco a falecida esposa dele. Ah, então estou completamente enganado. Não pode ser o tipo de pessoa que imaginei. Um homem como o que estou pensando jamais diria algo assim. Isso é uma frase clássica de paquera. Dizer para uma garota muito mais nova que ela parece com a esposa falecida é, com certeza, uma linha bem clichê. É como se ele estivesse insinuando o casamento. Agora que penso nisso, talvez não seja apenas uma tática de paquera. Algo como você é completamente diferente da minha esposa. Conhecer alguém como você é uma novidade para mim, soa mais como algo que alguém diria para impressionar. Espera, ele estava me seduzindo. Norm, com as bochechas levemente coradas, colocou a mão no rosto. Será que ela ficou feliz em ser cortejada? Bem, seja como for, ela gosta dele. Mas, Norm,
Pode ser que ele esteja te enganando. Não vou mencionar isso agora. Isso só levaria a uma discussão com Norn. Está muito claro. Por que você está perguntando isso de repente? E? Bom, não é nada demais. Deve haver uma razão. Norn me olhou, como se dissesse, já que fui tão honesta, você também deveria ser. Eu não esperava que ela fosse tão sincera. Só queria descobrir discretamente se ela gostava de alguém. Bom, pode ser um pouco estranho falar sobre isso logo após nossa conversa. Sim. Inclinando-se levemente para frente, Norn ergueu um pouco a cabeça. Na verdade, Norn, surgiu uma conversa sobre uma espécie de proposta de casamento para você. Ao ouvir isso, Norn ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram, e seus lábios formaram um biquinho. Ela me examinou cuidadosamente. Proposta de casamento. Entendo. Aceito. Disse ela. Não, entendo. Não diga mais nada. Se é esse o caso, finjamos que essa conversa nunca aconteceu. Não, é por isso que estou dizendo que aceito. Olhei para Norn. Devia estar com uma expressão perplexa no rosto. Você não tem alguém de quem gosta? Está tudo bem. Afinal, é um amor impossível. Norn mostrou uma expressão ligeiramente pensativa antes de continuar. Não seremos nobres, mas você, irmão, tem uma posição similar. Ouvi de conhecidos que esse tipo de coisa poderia acontecer eventualmente. Além disso, desde que soube que você está fazendo conexões com vários países, esperei que eu pudesse ser útil de alguma forma. Não fale sobre ser usada. Não tenho intenção de usar minha família como ferramentas. Disse isso com um tom um pouco forte e irritado, e Norn pareceu surpresa, abaixando a cabeça. Bem, desculpe. Ela é uma garota honesta e direta. Norn, se você não gosta da ideia, vamos esquecer essa conversa. Não. Não é que eu não goste. O fato de você estar me trazendo essa proposta significa que definitivamente não é alguém que eu odiaria, certo? Bem, sim. Não acho que seja alguém que você odiaria. Após a batalha no Reino Birreiril, eles pareciam se dar bem. Não importa onde esteja, Ruiger é um homem sincero. Bom, ainda não recebi o reconhecimento completo de Ruiger. Mas provavelmente ele não se oporia. Mas... Não é como se eu realmente quisesse me casar, mas também não é como se eu não quisesse. No entanto, se você está me trazendo isso, irmão, apreciaria se simplesmente fingíssemos que essa conversa nunca aconteceu. Se ela diz que está tudo bem, então não preciso me preocupar tanto. Claro, se a outra parte insistir, irmão, você pode continuar com a discussão sem se preocupar comigo. Norn disse isso, desviando o olhar de mim. Parece que ela realmente não quer se casar. Só está disposta a seguir o que eu digo, e nada mais. Embora isso pudesse ser conveniente para mim, provavelmente não seria bom para Norn. Não, ainda não conversei com a outra parte. Então está tudo bem. É mesmo? Obrigada. Se Norn está dizendo isso, embora possa ser inconveniente para Orsted, essa conversa está encerrada. Ah, a propósito, quem era? Alguém da realeza, ou talvez um nobre do reino Assura? Não é da realeza nem nobre. Mas é alguém que você conhece, Norn. Alguém que eu conheço? Oh, talvez seja o Sr. Zanoba. Não acho que ele tenha planos ou interesse em se casar. Vamos deixar Zanoba de lado. Não há sinais de que ele esteja envolvido com Jindir, que parece estar apaixonada, e muito menos com Julie. Provavelmente ele pretende continuar casado com suas bonecas. É Ruiger. Revelei o nome da outra parte. Quando percebi, Norn havia colocado ambas as mãos sobre a mesa, inclinando-se para a frente. Ela tinha uma expressão séria, o rosto bastante vermelho, e parecia irritada. Me pergunto se disse algo que a magoou. Norn admira Ruiger, mas, como imaginei, ela não vê isso de outra forma. Sim, me desculpe, seu irmão cometeu um erro. Então, por favor, não me olhe assim. Bem, claro que não. Além da diferença de raça, a diferença de idade é muito significativa, e você? Irmão, por favor, continue com essa proposta. Norn interrompeu minhas palavras, expressando entusiasmo e alegria em sua voz sem disfarçar. No final, ou talvez como era esperado, parece que o interesse romântico de Norn é Ruiger. Ela o admirava desde a infância.
Essa admiração infantil continuou se desenvolvendo em sentimentos românticos, e, durante o incidente no Reino Birreiril, Norn percebeu que esses sentimentos eram mais profundos do que pensava. Ela percebeu que gosta dele. No entanto, ciente do passado de Ruigerd e da grande diferença de idade, Norn se convenceu de que alguém como ela nunca seria aceita por ele. Por isso, decidiu enterrar esses sentimentos e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Deixe isso com o seu irmão mais velho, eu disse com um sorriso, batendo no peito com confiança após ouvir tudo. O casamento de Norn, parte 2. Deixe comigo. Com essas palavras, comecei os preparativos para o casamento. Embora a parte da Norn parecesse resolvida, o verdadeiro desafio seria Ruigerd. Considerando seu comportamento maduro, aceitar se casar com minha irmã provavelmente seria uma decisão fácil para ele. Do ponto de vista situacional, casar-se com alguém da minha família beneficiaria a tribo Supérdia. Afinal, julgando apenas pelos títulos, eu sou a mão direita do deus dragão, Orsted. Historicamente, casamentos sempre serviram para fortalecer alianças. Através da união de Norn e Ruigerd, a tribo Supérdia não se oporia à facção do deus dragão. Em troca, nós não abandonaríamos a tribo Supérdia em qualquer problema que surgisse. Esse cenário feliz poderia se desenvolver. Mas, será que isso é realmente aceitável? Será que Norn ficaria feliz com isso? Mesmo que Ruigerd se casasse com ela por necessidade, será que Norn encontraria satisfação nisso? Quando perceber que não é correspondida, provavelmente acabaria em lágrimas. Atualmente, Ruigerd está encarregado das negociações com o Reino Birreiril. Nesse caso, é provável que Norn acabasse vivendo na aldeia da tribo Supérdia em vez da cidade mágica de Sharia. Apesar do incidente com o Reino Birreiril, o nome e o rosto de Ruigerd parecem ser amplamente conhecidos na aldeia. Por isso, os aldeões provavelmente a aceitariam. No entanto, considerando os desafios de viver com uma raça diferente, as possíveis diferenças de senso comum e estilo de vida em comparação com a cidade mágica de Sharia, será que Norn realmente se adaptaria a eles? No pior dos casos, será que Norn acabaria vivendo marginalizada e isolada em uma cidade próxima? Estou preocupado. Muito preocupado. Então, consultei minhas 3 esposas sobre esse assunto. Roxy disse: Norn ficará bem. Eris disse: se for com Ruigerd, ficará bem. E Sylphie disse: você está pensando demais. Em outras palavras, deve ficar tudo bem. No entanto, ainda estou preocupado. Seria imperdoável se Nora acabasse infeliz. Se Norn passasse os dias em lágrimas, Paul apareceria em meus sonhos, me olhando com ressentimento, e Zenith estaria ao meu lado na cama, tocando suavemente minhas bochechas enquanto eu durmo. Pelo bem de Norn, devo pavimentar o caminho para sua felicidade. Se ela se desviar desse caminho, bem, isso será a escolha dela. Claro, confio que Ruigerd é um homem digno da minha confiança. Mesmo que ele não ame Norn verdadeiramente, sei que ele a tratará adequadamente como esposa e levará em conta seus sentimentos para garantir que ela não chore. Ainda assim, existe um conceito chamado verificação dupla. Por exemplo, mesmo que Ruigerd não tenha sentimentos por Norn agora, se eu organizar um evento para aproximá-los, talvez eu possa redirecionar os sentimentos de Ruigerd em direção a Norn. Se isso acontecer, todos serão felizes. Certo. Com esse pensamento, cheguei ao Reino Birreiril e à aldeia da tribo Supérdia. Alguns meses atrás, a aldeia ainda estava em reconstrução, mas agora tinha a aparência de uma vila adequada. Cercada por uma alta cerca de estacas, a aldeia possuía filas de casas, e embora ainda não houvesse colheitas, os campos estavam começando a mostrar sinais de vida. Quando os guerreiros supers me viram, abaixaram a cabeça e me conduziram amigavelmente para dentro da aldeia. Depois de trocar gestos com eles, me dirigi rapidamente à casa de Ruigerd. Naturalmente, era uma construção nova. Dada a posição levemente elevada de Ruigerd na vila, a casa era relativamente grande. Sim, deve ser espaço suficiente para que os dois vivam confortavelmente, mesmo que tenham filhos. Isso é reconfortante. Ruigerd, você está aí. Oh, Deus! Ruigerd estava em casa. Parecia que ele havia acabado de terminar de comer. Ele estava sentado de pernas cruzadas perto da lareira rebaixada no centro da sala, como se estivesse meditando de olhos fechados. Sentei-me à sua frente. Na forma de Seiza, para ser preciso. Ruigerd abriu os olhos naquele momento, lançando-me um olhar perplexo e cético. O que aconteceu? Perguntou novamente. Estendi a palma da mão para ele.
Espere um momento, estou escolhendo as palavras certas. Entendo. Com isso, ficamos em silêncio, observando as chamas tremeluzentes durante o que pareceu uma hora em tempo subjetivo. Pode soar estranho, mas eu realmente não havia pensado em como formular as palavras. As perguntas já estavam pré-definidas. Eu precisava saber os sentimentos de Ruigerd em relação a Nora. Se ele gostava dela ou se havia como uma possível parceira para casamento. No entanto, como deveria expressar isso? Você tem intenção de se casar com Nora? Ou algo assim? Não, casamento e sentimentos são coisas distintas. Não posso me esquecer disso. Ruigerd não tentou iniciar uma conversa durante meu silêncio. Ele pacientemente esperou eu falar, como se dissesse, tome seu tempo para expressar seus pensamentos. Não estava claro se ele tinha outros compromissos, mas não parecia exatamente ocupado. Com certeza, ele trataria Nora com a mesma atitude. Ou será que Nora ficaria frustrada com esse jeito reservado de Ruigerd? Será que ela exigiria que ele dissesse algo, contendo sua impaciência? Não, improvável. É precisamente por essa atitude de Ruigerd que Nora se apaixonou por ele. Um companheiro com quem o silêncio não se torna desconfortável é algo valioso. Mas esse traço dele está sendo desafiador para mim no momento. Sabe, recentemente, Nora me fez chá, e ela está ficando bem boa nisso. O chá da Nora. Ao mencioná-lo, Ruigerd pareceu interessado. Talvez ele tenha algum interesse em Nora, afinal. Então, o primeiro obstáculo está superado, certo? Espere um minuto. Um homem que ficou em silêncio por uma hora provavelmente responderia a qualquer coisa que fosse dita, independentemente do assunto. Não se apresse. Conversas têm seu próprio fluxo. Parece que ela tem praticado bastante, já que ela sempre faz chá no trabalho. Entendo. Eu provei o chá dela quando visitou a vila. Realmente era bom. Ruigerd entrecerrou os olhos como se lembrasse do sabor. Certo, então ele já provou o chá da Nora. Era bom? Isso significa que ele gostaria de beber novamente? Gostaria que ela fizesse chá todos os dias para ele. Droga, como devo perguntar isso? Preciso de algumas opções. Talvez, quando Orsted estava falando comigo, ele se sentisse da mesma forma. Nesse caso, devo perguntar diretamente? O que devo fazer? Não é só o chá, ela também cozinha muito bem. Enquanto eu hesitava, a conversa continuava. Afinal, conversas têm um fluxo próprio que não pode ser interrompido. Mas espere, o que ele acabou de dizer? A comida dela? Você já provou? Sim. A comida caseira de Nora? Mesmo eu nunca tendo provado? Entendo. Estou curioso para saber que tipo de pratos ela fez. Será que foi carne de panela, curry, arroz à cubana ou estrogonofe de carne? Eu quero comer. Quero provar. Quero comer os pratos caseiros de Nora. Não, esqueça de mim por enquanto. De qualquer forma, não está mal significa que não é terrível, o que é um bom sinal. Embora ela não tenha conquistado o coração de Ruigerd pela comida, pelo menos não foi um desastre. Então, não parece que verei um Ruigerd dramaticamente magro depois do casamento. Nora está preocupada com alguma coisa? Enquanto refletia, Ruigerd perguntou. Bastante perceptivo da parte dele. Bem, se entrei com uma cara séria e comecei a falar imediatamente sobre Nora, é natural que ele pergunte. Não, não é nada. É só uma conversa casual, sabe? Ainda assim, para perguntar diretamente, ainda me falta um pouco de coragem, determinação e audácia. Gosta da Nora? Ama ela? Pode abraçá-la e beijá-la neste momento? Se eu fizer essas perguntas e ele responder algo como, não gosto dela nem um pouco, não posso me casar com ela, e mesmo que nos casemos, não poderei amá-la, então eu ficaria chocado. Naquele momento, provavelmente começaria uma discussão acalorada, gritando, o que é que você não gosta na minha Nora? É só que Nora já cresceu e começou a trabalhar. Ainda há bastante tempo até ela pensar em ter filhos. Mas não tem nenhum tipo de presença masculina ao seu redor, sabe? Fico me perguntando se ela realmente conseguirá se casar ou não. Dizendo isso, olho para Ruigerd. Foi muito óbvio. Ruigerd parece um pouco confuso. Entre os humanos, não é costume o chefe da família escolher o parceiro de casamento? Você não é quem decide com quem Nora vai se casar. Não, nós não somos nobres, sabe?
Achei que seria bom deixar Norn encontrar o próprio parceiro. Sim, é isso que estou pensando. Lanço um olhar de esguelha para Ruigerd, mas sua expressão permanece inalterada. Não, talvez sua expressão confusa tenha ficado um pouco mais severa. Será que ele está achando que sou irresponsável? Mas claro. Se Norn trouxer algum sujeito sem futuro, vou levá-lo ao deserto e dizer, se quer Norn, lute comigo, ou algo do tipo. Não vou entregar Norn a qualquer idiota. Fiz uma desculpa apressada. Antes de sugerir Norn para ele, seria problemático se Ruigerd me visse como irresponsável. Não sei se isso seria ruim, mas definitivamente seria incômodo. Então, basicamente, se alguém quiser se casar com Norn, terá que te derrotar. Não. Não precisa ser forte, sabe? Mas, bem, eu gostaria de ver algum tipo de prova de coragem, uma demonstração de determinação. Alguém que se assuste e fuja quando as coisas ficarem difíceis não serve. Norn não pode depender de alguém assim. Em caso de emergência, não se pode contar com um tipo que se apavora e foge. Norn não pode confiar em alguém assim. Eu também fico assustado em momentos difíceis, mas ao menos tenho a determinação de não fugir. Então, no mínimo, precisa ver o espírito para enfrentar as adversidades, mesmo sabendo que vai perder. Entendo. Sim. Claro, Ruigerd é exemplar nesse aspecto, mas... Continuo observando Ruigerd, tentando dizer o que realmente quero, mas sua expressão permanece inalterada. Só seu olhar de pedra. Talvez ele realmente não tenha interesse em alguém como Norn. Bom, faz sentido. Para ele, Norn ainda é uma criança. Eles se conheceram quando ela era pequena, e ela sempre foi uma garota frágil. E Ruigerd não é o tipo de homem que teria pensamentos impuros sobre uma criança. Ruigerd. Vou perguntar diretamente. Sim. Mas, mesmo assim, eu preciso perguntar, mesmo que isso leve a um resultado lamentável para Norn. Não posso julgar apenas pela aparência. Preciso reunir minha coragem. O que você acha de Norn? Ruigerd permaneceu em silêncio. Ele me olhou com uma intensidade quase fulminante. Sua expressão ficou completamente inabalável, realmente severa. Sua confusão desapareceu completamente. Isso é estranho. O Ruigerd sempre teria dado uma resposta imediata em uma situação como essa. Será que ela é uma criança ou uma guerreira? Essas seriam as duas opções. Você gosta de Norn? Decidi perguntar. Estou preparado. Essas palavras precisavam ser ditas, talvez não devessem ter sido pronunciadas por mim agora. Talvez Norn devesse ser quem as dissesse, não eu. Entendo. Depois de ouvir isso, Ruigerd murmurou brevemente, em seguida, levantou-se decisivamente, pegando a lança que estava encostada na parede. Deus, lá fora. Eu não entendi o significado de suas ações e o encarei. Com uma expressão confusa, continuei a olhar fixamente para ele até que Ruigerd, com um tom ainda mais firme, falou. Lá fora. Sim. Impulsionado pela força de sua ordem, o segui a contragosto. Vários minutos depois, caminhando desde a aldeia Superda em direção às profundezas da floresta do Vale do Dragão Terrestre, nos encontramos em uma clareira. Frente a frente com Ruigerd, observei sua expressão severa que já durava algum tempo. Talvez eu o tivesse irritado. Talvez tenha sido um erro perguntar se ele gostava de Norn depois daquela conversa. Ou talvez ele tenha me entendido mal. Quem sabe, ele pensou que eu estava tentando oferecer Norn por razões políticas. Se fosse Ruigerd, provavelmente diria algo como irmão, é seu dever proteger Norn. Não a use para agradar os outros. É por ser tão confiável que eu posso confiar nele. Então, você já percebeu, certo? No entanto, as palavras que saíram da boca de Ruigerd foram diferentes do que eu esperava. Do que ele está falando? No momento, estou confuso e sem entender nada. Eu, que dificilmente poderia ser descrito como alguém perspicaz. Percebi o que? Não diga mais nada. Aqui vou eu. Sem nenhuma explicação adicional, ele avançou. Não tive tempo de ativar o olho da previsão, e sem ele, não havia como prever os movimentos de Ruigerd. Vá. Num piscar de olhos, Ruigerd fechou a distância entre nós, e me vi rolando pelo chão. Ainda assim, em comparação a uma dúzia de anos atrás, eu entendi o que ele fez. Talvez seja o resultado do meu treinamento diário que me permitiu reagir no último instante.
Ruigerd investiu com sua lança pela direita, e eu me defendi com a armadura mágica MK2, recebendo o golpe na minha mão esquerda. No entanto, quando bloqueei o ataque, ele veio com o movimento seguinte, um chute baixo. Bloqueei levantando uma perna, ficando em posição sobre uma única perna. No instante seguinte, a lança girou com um eixo, me varrendo do chão. O que achou? Ruigerd apontou a lança para o meu pescoço, olhando para baixo com uma expressão inalterada. Eu me rendo. Foi impressionante. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Não tinha outra escolha a não ser admitir isso. Embora fosse improvável que ele atravessasse meu pescoço, minha derrota estava clara. Você está satisfeito? Satisfeito? Do que ele está falando? O que quer dizer com satisfeito? Na verdade, parece que sou eu quem está faltando algo. Então isso é suficiente? Eu não sabia o que era suficiente, mas nesta situação, definitivamente, não faltava nada a ele. Isso é suficiente. Com isso, Ruigerd abaixou a lança. Sentei-me, olhando para Ruigerd com uma expressão de autocrítica. Bem, como prometido, levarei sua irmã comigo. Então, Ruigerd disse algo estranho. Levar minha irmã? Do que está falando? Fizemos essa promessa. É como você suspeitou. O que eu suspeitei? Estou cortejando Norn. Cortejando? Me peguei desesperadamente tentando lembrar o significado de cortejar. Sim, isso mesmo, expressar sentimentos, demonstrar afeto. O que? Em outras palavras, Ruigerd gosta de Norn? Espera, pare. Não tire conclusões precipitadas. Mal-entendidos são meu ponto fraco. Ruigerd, você quer dizer que gosta de Norn? Gosto. Talvez eu esteja indo rápido demais. Será que estão me pregando uma peça? Se eu me empolgar demais, dizendo algo como, certo, aprovo o casamento com Norn, e depois trouxer Norn envolta em caprichos, Ruigerd pode aparecer com uma placa dizendo pegadinha do malandro. Isso seria um golpe psicológico, e Norn poderia até pensar em fazer algo terrível consigo. Sem dúvida, é obra do Deus Homem. Droga, Ruigerd é discípulo do Deus Homem. Que tipo de brincadeira é essa? Ou é algum tipo de jogo de punição? Não é brincadeira. Ruigerd respondeu com uma expressão ligeiramente aborrecida. Claro, Ruigerd não brinca, especialmente em situações como esta. Desde quando? Faz alguns meses, durante a batalha no reino de Birril. Desenvolvi esses sentimentos por ela. Eu gostaria de abraçar a mulher que tão devotamente cuidou de mim até eu me recuperar. De fato, naquela época, eles estavam bem próximos um do outro. Mas foi apenas o afeto unilateral de Nor? Não, ela o cuidava como uma esposa devota. Não poderia ter sido apenas unilateral. Ruigerd deve ter despertado sentimentos por ela naquele momento. Pensei que estava pressionando Ruigerd em direção a um casamento, mas parece que não foi assim. Claro, não tinha intenção de tomar a iniciativa. Se ela não fosse minha irmã, ele teria tomado a iniciativa? Provavelmente sim. De acordo com o ciclo de eventos conhecido por Orsted, seria isso que aconteceria. E então, Norn se tornaria sua mulher, esposa e mãe. Mas você percebeu, certo? Foi por isso que você se aproximou de mim e trouxe o assunto à tona. Não foi por isso. Eu só sabia que Norn gostava de Ruigerd. Não tinha ideia de que era recíproco, não sou tão sagaz. Sou mais do tipo denso. Minha percepção é como a de um martelo. Permita-me dizer mais uma vez. Eu quero tomar Norngreira como minha esposa. Ruigerd disse isso e levantou sua lança, apontando-a para o meu pescoço. Para esse propósito, mostrei minha bravura a você. Então, é isso que está acontecendo? Essa situação foi um resultado do que eu disse? O duelo tinha o objetivo de mostrar sua coragem? No entanto, eu nem mesmo tenho a capacidade de testemunhar toda a extensão da bravura de Ruigerd. Mas, de qualquer forma, não há necessidade de confirmar essas coisas agora. Ainda assim, algo parece fora do lugar. É como se as coisas estivessem progredindo muito facilmente. Será que é uma armadilha? Quem armou para quem? Eu realmente não entendo o que está acontecendo. E quanto à sua esposa anterior e ao seu filho? Como eu não sabia o que dizer, continuei a conversa com perguntas sem sentido. Falei enquanto permanecia sentado e olhava para Ruigerd, que respondeu. Já disse antes.
Não serei mais arrastado pelo meu passado. De fato, lembro-me vagamente de ouvir algo assim, provavelmente por causa de não haver mais ninguém ao seu lado. Vendo que eu ainda estava no chão, Ruigerd fincou sua lança no solo e se sentou de pernas cruzadas. Mudei para uma postura formal, me sentando em estilo Seiza. Só isso já alinhou nossos olhares ao mesmo nível. Isso significa... Ruigerd disse isso, depois baixou a cabeça com uma expressão preocupada. Ele então caiu em silêncio. Ele demonstrou sua determinação ao expor seus sentimentos de amor para mim, do nada, revelando seus sentimentos e despertando sua resolução com essa decisão. No entanto, Ruigerd é, naturalmente, um homem que não é bom com palavras. Provavelmente não organizou seus pensamentos sobre o que queria me dizer ou sobre o que deveria dizer neste momento. Será que eu fui precipitado demais? Mesmo que Orsted tenha mencionado essas coisas, não havia necessidade imediata de intervir entre os dois. Talvez eu devesse ter planejado uma estratégia mais indireta para aproximar seus corações. Será que deveria ter preparado um cenário em que Nor fosse sequestrada e precisasse da ajuda de Ruigerd? Não, isso só faria Norn se apaixonar ainda mais por ele, e, se eu fizesse isso, seria odiado por ela. Eventualmente, eu me casaria com uma humana. Enquanto eu refletia, Ruigerd falou. Eventualmente? O que ele quer dizer com isso? O que você quer dizer? Graças a você, a tribo Superd está caminhando para a recuperação. O povo do reino de Birreiril e a tribo Ogra nos aceitaram gentilmente. Eventualmente, assim como na tribo Ogra, haverá um casamento entre um membro da realeza ou da nobreza do reino de Birreiril e alguém da tribo Superd. Se isso acontecer, eu fui o primeiro candidato considerado. Entendo. Então isso estava acontecendo. Bem, é algo comum. Em termos de posição, Ruigerd é como subchefe da tribo Superd. Além disso, ele é um herói da guerra passada, respeitado e quase como um ídolo na aldeia, uma espécie de guardião divino, por assim dizer. Um casamento entre alguém como Ruigerd e um membro da realeza ou da nobreza do reino de Birreiril beneficiaria ambas as partes. Traria segurança ao reino de Birreiril, colocando a tribo Superd numa posição de proteger o reino. No entanto, se eu tivesse que escolher, Rudeus, preferiria sua família. Ao ouvir essas palavras, senti algo caloroso brotar do fundo do meu peito. Uma aliança com o reino de Birreiril seria benéfica para a tribo Superd. Sem dúvida, seria muito mais vantajoso para a tribo Superd do que estar relacionada à minha família. Mas Ruigerd escolheu a minha família. Ele me escolheu. Não eu. Isso foi por pouco. Quase me tornei uma versão parecida com uma donzela, garota-deus. Justo quando eu pensava nisso, de repente percebi algo. Norn está bem com você. O que você quer dizer? Ruigerd parecia confuso. Norn, bem, ela é bastante teimosa. E, às vezes, diz coisas desagradáveis sem pensar nas consequências. Se, por exemplo, vocês brigassem depois de casados, ela poderia mencionar coisas insensíveis sobre o seu passado, Ruigerd. Palavras inesperadas saíram da minha boca. É estranho. Eu deveria estar na posição de apoiar Norn, de dizer coisas boas sobre ela. No entanto, tudo o que eu consigo dizer são seus aspectos negativos. Ela parece conseguir lidar com tarefas domésticas em geral, mas não tenho certeza se conseguiria se especializar nisso e fazer com excelência. Ela é boa nos estudos, mas não é particularmente hábil na aplicação prática ou em inovar. Quando tenta algo pela primeira vez, frequentemente comete muitos erros. Sharia facilita as coisas, mas na aldeia da tribo Superd, há muitas situações que exigem engenhosidade, e ela pode não ser capaz de compreendê-las. Certamente acabará te causando problemas, Ruigerd. Não. Não era isso que eu queria dizer. Em casa, há outras mulheres em idade de se casar. Por exemplo, tem Aisha. Honestamente, Aisha é mais competente do que Norn. Ela sabe realizar tarefas domésticas e cuidar das crianças. Tudo que Norn pode fazer, Aisha também pode fazer, se não melhor. Com isso em mente, não consigo evitar me perguntar se Norn é realmente a escolha certa. Eu quero apoiar Norn. No entanto, Ruigerd também gosta dela. Talvez eu esteja tentando encontrar uma maneira de garantir que ambos fiquem felizes, sem ressentimentos. Mas isso é porque ela está se esforçando ao máximo. Interrompendo minhas palavras, mais uma vez foi Ruigerd quem falou. Eu sei. Norn tem seus lados bons e ruins. Sem palavras, olhei para Ruigerd, que falou em um tom sério. Você sabe disso também, certo?
Claro. Norn tem muitas qualidades positivas. Eu não estou particularmente familiarizado com a Norn de hoje, mas ela se tornou mais atenciosa com os outros. Ela não se compara mais com Aisha, nem se menospreza. Suas crises de histeria diminuíram, e ela não discute mais com Aisha. Ela é carinhosa. Talvez não tanto em casa, mas é bem acolhida pelos colegas de classe e pelos alunos mais novos. No seu 15º aniversário, muitos amigos de Nor vieram. Mesmo agora, os colegas mais jovens de Nor na escola vêm até nossa casa para consultá-la sobre os estudos ou sobre assuntos do conselho estudantil. Nor encara tudo com esforço sincero. Como resultado do seu trabalho árduo, ela pode não ser a melhor em tudo, mas se tornou capaz até mesmo naquilo que antes não era boa. Ela tem várias dificuldades, então, em comparação com os outros, talvez não brilhe tanto. Certamente, se compará-la com Aisha, pode parecer que há um abismo de diferença. Mas os outros não importam. Ela trabalha duro e avança constantemente. E continuará fazendo isso pelo resto da vida. A Norn de hoje é esse tipo de garota. Uma garota maravilhosa. Uma irmã mais nova da qual posso me orgulhar. E Ruiger também sabe disso. Ele sabe que Norn é uma garota esforçada, que sempre dá o seu melhor. Sem que eu precise dizer isso a ele. Ele também conhece as imperfeições de Norn. Ele conhece os defeitos que ela tem desde o passado e os aceita. Ele tem boa vontade em relação a ela, abrangendo tudo. Você protegerá Norn o tempo todo? Sim. Ruiger assentiu com firmeza. Claro, ele protegerá Norn até a morte. Se vocês se casarem, Norn estará cercada por uma raça diferente, longe da família, e isso pode ser difícil. Você a apoiará? Sim. Ruiger assentiu com firmeza. Com certeza, ele apoiará Norn até a morte. Mesmo que Norn fique de mau humor ou diga coisas desagradáveis por causa de algo trivial, você não se cansará dela. Sim. Ruiger assentiu com firmeza. Ele certamente acariciará gentilmente a cabeça de Norn quando ela estiver de mau humor. Norn é devota de Miles. Você será fiel a ela? Sim. Ruiger assentiu com firmeza. É claro que ele não será influenciado pelos encantos de outras mulheres. Norn, bem, ela é mais chorona do que eu, isso está bem para você. Sim. Então, você também não deve chorar. Eu estava derramando lágrimas incontrolavelmente. Suas palavras foram breves, mas sua voz era sincera, sua expressão séria e seu olhar determinado. Não há problema. Eu entendo tudo. De repente, lembrei-me de todos os momentos que passamos desde o incidente de teletransporte até nossa jornada pelo continente central. Estar ao lado de Ruiger me dava uma sensação de segurança. Não importava que tipo de monstros aparecessem, eu tinha certeza de que ele nos protegeria. Claro, havia alguns problemas com coisas que não eram monstros, mas isso é inevitável para qualquer pessoa. Porque não existe uma pessoa perfeita. As deficiências de Ruiger poderiam ser compensadas por Norn. E certamente, a Norn de hoje seria capaz de fazer isso. Ela já demonstrou isso. Caso contrário, Ruiger não estaria dizendo que quer levá-la consigo. Pensando assim, senti a tensão nos meus ombros se dissolver. Alívio. Por favor, cuide da minha irmã. Finalmente, inclinei a cabeça. O casamento de Norn, parte 3. Ponto de vista de Norn. Vou me casar com Ruiger. Aconteceu tão de repente. Meu irmão me fez várias perguntas, e eu respondi com honestidade. Então, em menos de 10 dias, Ruiger veio até nossa casa trazido pelo meu irmão, e ali mesmo ele confessou seu amor e me pediu em casamento. A conversa avançou enquanto meus sentimentos ainda estavam nas nuvens, e minha mente ainda estava confusa. A cerimônia de casamento também está programada para acontecer dentro de 10 dias. Meu irmão e Ruiger estão diligentemente se preparando para isso. Tudo o que fiz foi confeccionar um vestido de noiva com as mulheres da tribo Superb. Uma roupa muito parecida com o estilo de Ruiger. Parece que o casamento será realizado ao estilo Superb. Embora eu tivesse uma leve admiração pelo estilo de Miles, enfatizar que eu estou indo para a casa de Ruiger não me faz sentir desconfortável. Todos na tribo Superb são gentis. Honestamente, não poderia pedir mais. E talvez Ruiger não goste de coisas como um beijo na testa em público. De qualquer forma, meu irmão disse, deixe isso comigo. Agradeci por isso do fundo do meu coração. Mas talvez eu queira pedir algo como o brinco de Miles. Devo pedir?
Eu poderia pedir. Certamente, esta será minha última chance de pedir algo egoísta ao meu irmão. Enquanto pensava nessas coisas, eu estava organizando meu quarto. Estava no meio da limpeza. O quarto que venho usando desde que Ruigerd me trouxe para cá com Aisha. Tenho vivido em dormitórios por tanto tempo que parece mais um quarto de dormitório do que meu próprio quarto. Mas, ao organizar as coisas, percebo que cada objeto guarda memórias, que este quarto também guarda várias lembranças. A figura de Ruigerd que o Sr. Zanoba me deu. Eu me emocionei quando a vi pela primeira vez e não pude evitar pedi-la, então a exibi no meu dormitório até a formatura. Nem mesmo meu irmão disse nada. Apesar de tudo, olhar para essa estatueta todos os dias se tornou uma rotina. É uma figura que se parece um pouco com Ruigerd, não é uma réplica exata, mas pode-se dizer que é ele. Eu continuava desejando poder vê-lo novamente, olhando para essa estatueta todos os dias. E então, a espada de madeira. Desde que minha irmã Eris me ensinou a usar uma espada, eu a uso quase todos os dias, treinando da maneira que ela me ensinou. Não melhorei muito, e sei que não tenho talento para isso, mas está tudo bem. Usar uma espada é divertido, e não quero ser a mais forte do mundo. Ninguém em Sharia disse algo ridículo como você não tem talento, então desista. Meu irmão, é claro, minha irmã Eris, minha irmã Roxy, minha irmã Sylphie. Nem mesmo o Sr. Zanoba ou o Sr. Clive disseram coisas assim. Todos, embora sejam indivíduos talentosos, não disseram isso. Agora, eu entendo quanto foi maravilhoso o que fizeram por mim e quanto sou grata por isso. E entendo que é muito importante se esforçar, mesmo sem ter talento. Do contrário, eu não teria chegado a ser presidente do conselho estudantil. Os membros do conselho estudantil que eu liderei não tinham talento. Alguns professores até chamaram de o conselho estudantil estúpido no início do ano acadêmico da Universidade Mágica. Mas o vice-diretor Ginas foi o único que disse: os alunos parecem estar vivendo mais pacificamente do que quando Ariel era presidente. De fato, durante meu mandato como presidente do conselho estudantil, houve menos incidentes violentos e crimes dentro da escola em comparação com quando Ariel era presidente. Talvez tenha sido apenas sorte, mas acho que foi porque todos no conselho estudantil não tinham talento. Porque éramos tolos, podíamos ser considerados com os estudantes. Porque éramos tolos, os estudantes também podiam ser considerados conosco. Provavelmente pensaram, precisamos ajudá-los. Se, em uma escola com mais de 10.000 pessoas, sabem que um conselho estudantil com pouco mais de 10 pessoas continua se esforçando, é natural que esses 10.000 estudantes comecem a ser mais gentis. Eu também parei de usar meu uniforme escolar, que agora permanece no armário. Se bem me lembro, alguém me disse que esse uniforme foi desenhado pela senhorita Nanahoshi. Antes disso, todos usavam roupas diferentes. Quando me inscrevi, todos já usavam uniformes ou mantos. Cada estudante intimidador, com uma expressão severa ou uma beleza encantadora, todos usavam a mesma roupa. Eu pensei que era por causa dos uniformes que eu tinha tantos amigos. Certamente, se tivessem roupas diferentes, eu não teria conseguido me aproximar de tantos colegas como fiz. Às vezes, demônios e homens-fera usam trajes que dificultam a aproximação, pois os fazem parecer mais assustadores. Bem, realmente não sei, isso está além de mim. Mas até Aisha imitou isso ao adotar o sistema de uniformes em seu grupo de mercenários, o que me levou a acreditar que vestir cada estudante com o mesmo uniforme foi uma decisão muito eficaz. E, finalmente, a espada pendurada na parede, a espada do meu pai. Uma espada que meu pai usava desde antes de se casar com minha mãe. Uma espada que meu irmão me deu quando distribuiu as posses de meu pai. A outra espada foi para Aisha, mas meu irmão a retirou, dizendo que a usaria nas batalhas. A armadura está exposta no quarto da minha mãe. Toda vez que algo acontece, eu rezo para essa espada. Meu pai não era realmente um crente de milhas e costumava franzir a testa ao ouvir qualquer menção disso, mas eu gostava de fazê-lo mesmo assim. Se ele ainda estivesse vivo, certamente me repreenderia por isso, mas não acho que ele ficaria realmente aborrecido. Porque meu pai se esforçava muito e fazia o melhor que podia. Quer meu irmão ou eu, há momentos em que nos esforçamos e ainda assim falhamos, por isso gosto de fazer isso. Então, hoje também, rezei para meu pai. Vou me casar agora, pai? Bem, foi mais um anúncio do que uma oração. Isso é o que meu irmão disse. Meu irmão vai ao túmulo de meu pai com frequência e lhe conta tudo. Apesar de ser uma pessoa muito ocupada. Acho que esse aspecto dele é diligente e admirável.
Meu irmão tem trabalhado muito para assumir seu papel, pai. Embora eu ache que devo ter sido um peso para ele muitas vezes. Mas, por minha causa, ele continua trabalhando duro sem reclamar. Não posso agradecer o suficiente a meu irmão por tudo o que ele fez por mim. O que se pretendia ser um anúncio de casamento acabou se tornando uma expressão de gratidão ao meu irmão. Acho que meu irmão realmente se tornou um substituto para meu pai, que faleceu, e minha mãe, que se tornou assim, protegendo-me. Claro, meu irmão é uma pessoa ocupada, então houve momentos em que ele não pôde prestar muita atenção a mim. Eu costumava pensar que meu irmão cuidava de mim a contragosto porque meu pai morreu. Agora entendo que não é assim. Não consigo explicar bem, mas meu irmão está assumindo adequadamente o papel de ambos, meu pai e minha mãe, levando esses papéis muito a sério. Tenho uma lembrança, uma muito antiga e distante. É uma lembrança de quando eu acabei de nascer. Claro, é vaga e eu não lembro claramente. É uma história de quando eu ainda nem conseguia engatinhar corretamente. Acho que estava competindo com Aisha. Não sei por que estávamos competindo, mas lembro que minha mãe estava na linha de chegada. Claro, eu perdi para Aisha. Aisha chegou até minha mãe a uma velocidade incrível, e minha mãe a levantou, elogiando-a e dizendo que fez um bom trabalho. Eu vi isso e chorei. Minha mãe parecia estar distante, e eu senti que Aisha havia tirado minha mãe de mim. Senti que não receberia elogios, então chorei. Então minha mãe disse: Norn, mamãe está te esperando aqui. Venha. Dizendo isso, ela esperou eu chegar e me elogiou devidamente. Meu irmão também é alguém que me espera. Não importa quão desajeitada ou lenta eu fosse, ele me esperava. Com paciência, às vezes com um sorriso preocupado, ou até com uma expressão preocupada, mas ele nunca me abandonou e sempre me esperou. Ele é esse tipo de pessoa. Por isso, acho que ele se esforçou seriamente para ocupar também o lugar da mamãe. Mesmo com os preparativos para o casamento, é o mesmo. Meu irmão fez tudo. Estou certa de que, se meu pai estivesse vivo, ele teria se movimentado da mesma forma que meu irmão. Embora ele não gostasse de Ruijerd e tivesse uma briga com ele, se fosse sobre o casamento, ele teria dito deixe comigo e teria feito os preparativos em segredo. Parece que o mesmo aconteceu durante o casamento da mamãe. Enquanto pensava nessas coisas, continuei limpando meu quarto e, em pouco tempo, terminei. Nunca foi um quarto com muitas coisas, mas agora que meus pertences pessoais não estão mais aqui, está completamente vazio. Parece que este quarto será usado por Lucy e outras crianças, mas deve estar bem depois de ser arrumado desta maneira. Tudo o que resta é levar meus artigos pessoais e algumas lembranças para a casa de Ruijerd. Para a casa de Ruijerd na aldeia Superd. Honestamente, parece que estou sonhando. Casar com Ruijerd, a quem admirei por tanto tempo. É emocionante e nervoso, meu coração batia como louco. Parece que minha irmã Sylvie sentiu mesmo quando se casou com meu irmão, mas começar uma vida a dois com um homem é uma mistura de expectativa e tensão. Ruijerd é muito mais velho que eu, mas se nos casarmos, provavelmente faremos essas coisas como meu irmão e minha irmã Sylvie. Eu aprendi os métodos e sei como se faz, mas me falta experiência prática. Estou um pouco ansiosa. Me pergunto se ele será gentil. Será que vou conseguir lidar com tudo adequadamente? Mas entendo que a emoção supera a ansiedade. Mesmo assim, estava realmente nervosa. Naquele dia, quando ouvi o nome de Ruijerd e pedi imediatamente ao meu irmão que prosseguisse com a proposta de casamento, estava realmente feliz, do fundo do meu coração. Sim, realmente sinto isso. Ei, Norn. Você tem um momento? De repente, alguém bateu na porta e ouvi essa voz. Só há uma pessoa que me chamaria assim. Aisha. Sim, o que foi? Ah. Posso conversar com você um pouco? Aisha entrou no quarto e fechou a porta com uma expressão um tanto estranha. Isso era incomum. Pode ser a primeira vez que vejo Aisha com essa atitude em relação a mim. Quer se sentar? Sim. Seguindo meu gesto, Aisha se sentou na cama. Desloquei a bagagem que eu ia levar para a casa de Ruijerd para o lado e me sentei em uma cadeira. Irmã Norn, parabéns pelo seu casamento, quer dizer, noivado. Obrigada. Aliás, quando meu irmão anunciou meu casamento, muitas pessoas me felicitaram, mas eu não tinha falado com Aisha sobre isso. É uma sensação um pouco estranha. O fato de que você vai se casar. Você veio aqui só para dizer isso?
Não, não realmente. É só que, sabe. Norn, como é se casar? Aisha não estava me olhando. Ela desviava o olhar como se estivesse tentando perguntar algo que não deveria. O que você quer dizer com como é? Por que você está se casando, Norn? Mesmo sabendo que você não tem talento. Ah, agora lembro. Aisha já havia dito algo assim antes. Por que você faz algo assim sabendo que não tem talento? Por que continuar tentando? Ela continua sendo a mesma irmã. No entanto, no passado, quando dizia coisas assim, parecia sarcástica ou como se estivesse me insultando, mas agora percebo que eram coisas bem diferentes. Porque Aisha tem tanto talento em tantas coisas, acaba se confundindo de várias maneiras. Como ela consegue fazer tudo facilmente, não pode entender alguém que tenta fazer algo que não consegue. Não, as palavras de Aisha no passado estavam misturadas com uma quantidade considerável de sarcasmo. Então, no passado, realmente não me dava bem com Aisha. Mas ultimamente, o desconforto desapareceu. Me pergunto quando Aisha deixou de ser sarcástica. Provavelmente foi por volta da época em que me tornei presidente do conselho estudantil, ou talvez até antes. Não tenho certeza no momento. Mas pelo menos desde que Lucy nasceu, Aisha parece ter mudado muito. Embora você pergunte por quê, bem, desta vez o casamento faz sentido, e eu também amo Ruigerd. Como é amar alguém? Querer estar junto, querer abraçar e ser abraçado quando vê a pessoa, esses sentimentos surgem naturalmente. Amo meu irmão mais velho, mas isso é diferente do seu amor? Isso, não sei realmente porque não sou você. Entendi. Com isso, Aisha esticou as pernas enquanto estava sentada na cama e então se deitou. Não entendo nada disso. Aisha balançava as pernas e suspirava perplexa. Tanto Limia quanto Porcena têm sido tão insistentes sobre casamento ultimamente, é irritante. Elas dizem coisas como estou perdendo minha chance ou como não posso me comprometer depois de chegar tão longe. Será que o casamento é realmente algo pelo qual se deve estar tão desesperado? Será que realmente é necessário? Entendo que logicamente é melhor, mas nem todos pensam tão longe, certo? Aisha, você não quer se casar? Não sei se quero ou não. Não há alguém de quem você goste? Não, ninguém. Quando eu era pequena, pensava que me casaria com meu irmão mais velho, mas parece que ele pensa diferente, e eu nem consigo imaginar deixar esta casa. Aisha sempre esteve próxima do meu irmão desde que era pequena. Ela era assim desde que a conheci pela primeira vez em Miles, quando o papai se recuperou e começou a trabalhar corretamente por um tempo. Honestamente, naquela época, eu não conseguia reconhecer Aisha como minha irmã e o mesmo se aplicava para todos os outros. Era como se você perguntasse a alguém do albergue e eles dissessem, então ela é de um casamento anterior. Até Lilia tratava Aisha mais como uma criada subordinada do que como uma filha. Quando comecei a reconhecê-la como minha irmã? Talvez quando fomos juntas para a escola Miles. Ou talvez durante o tempo que viajamos para Sharia com Ruigerd e Ginger. Agora, não consigo me lembrar. Pelo menos, para quando começamos a viver em Sharia, já havia como minha irmã. Irmã Norn, o que você sente neste momento? Me sinto abençoada. Abençoada? Como é isso? É difícil de explicar com palavras, mas, sabe, sinto como se nada pudesse dar errado. Entendo que não apenas coisas boas acontecerão a partir de agora, mas parece que, a partir de agora, não terei mais dúvidas sobre as coisas boas, algo assim, suponho. Quando terminei de falar, Aisha estava sentada e me olhava fixamente. E depois de um tempo, murmurou algo. É isso que você chama de ser abençoada? Parece que é. O que você quer dizer com isso? Porque eu sinto isso a maior parte do tempo. Então, Aisha, você não está sempre feliz? Com isso, Aisha se deitou novamente na cama. Felicidade, não sei, parece estranho. Sinto inveja. Sinto como se tivesse perdido para você pela primeira vez. Não sinto que realmente tenha ganhado, no entanto. Não, você ganhou e eu perdi. Provavelmente perdi para você, irmã Norn. Isso foi inesperado. Nunca tinha vencido Aisha em nada desde que nasci. Não era só Aisha, eu também não me destacava especialmente na escola. Minha taxa de vitórias em combate simulado com magia ofensiva era em torno de 45%, e minhas notas, apesar do meu esforço, giravam em torno de 80 pontos.
Claro, eu não era a melhor da classe, mas ser a melhor estudante era apenas um detalhe trivial. Se competisse em algo que eu aprendia e Aisha não estudava, provavelmente poderia ganhar 1 ou 2 vezes, mas continuar 10 ou 20 vezes acabaria sem vencer. Aisha era eficiente, crescia rapidamente e era boa em discernir a essência das coisas. Embora afirmasse ter perdido, isso não me fazia particularmente feliz. Não era como se eu tivesse feito um esforço ou participado de uma competição. Eu não estava me casando com a intenção de vencer Aisha. Ei, irmã Norn. O que foi? Mesmo que você se case, posso te visitar de vez em quando. Isso me surpreendeu também. Ultimamente, sentia que Aisha mantinha certa distância de mim. Ela não mostrava esses sinais ao cuidar do filho do meu irmão, mas quando estava sozinha, não se aproximava nem falava comigo sem razão com frequência. Sim, claro. Quando você tiver um filho, deixe-me segurá-lo, ok? Claro. Um filho. Perguntei à minha irmã Sylvie sobre várias coisas. Embora eu ache que ainda seja um pouco cedo, sei que eventualmente acontecerá, e estou mentalmente preparada. Bem, minha resolução para as etapas antes disso é mais forte. Aisha ainda cuida dos filhos do meu irmão, mesmo agora. Minha irmã Sylvie também diz que está bastante agradecida por isso. Acho que se eu deixar esta casa, terei que criar um filho sozinha. Isso também é um ponto preocupante. Será que vou conseguir lidar com isso? Minha irmã Sylvie provavelmente diria, você vai se sair muito bem, Norn, e minha irmã Roxy provavelmente se preocuparia comigo também. Minha irmã Eris poderia dizer, crie-os como quiser, mas, estou preocupada. Na verdade, seria de grande ajuda se você pudesse me ensinar sobre criação de filhos. Eu ficaria muito feliz se você fosse tão gentil. Deixe isso comigo. Está bem, hehe. Sorria. De alguma forma, o sorriso de Aisha me deixou feliz, e eu ri. Naquele dia, conversei com Aisha até altas horas da noite. Não foi uma conversa especialmente significativa, apenas queixas intermináveis e inconclusivas. E no dia seguinte, me mudei para a casa de Ruigerd com minhas coisas. Ponto de vista de Rudeus. O casamento de Norn e Ruigerd ocorreu na aldeia Superd. Foi realizado ao estilo Superd. Em uma noite de lua cheia, os aldeões trouxeram seus próprios pratos e todos felicitaram os noivos enquanto desfrutavam de um grande banquete. Embora eu não fosse membro da tribo, naturalmente trouxe um prato e trouxe minha família para participar. Como eram família de Norn, não havia o que fazer. Ninguém foi contra, e até foram bastante amáveis. Os pratos foram preparados por Lilia e Aisha. Aisha parecia ter sentimentos bastante complicados sobre o casamento de Norn. Desde que a decisão foi tomada, a vi várias vezes deitada no sofá, sendo repreendida por Lilia enquanto pensava profundamente. Pensando bem, alguns dias antes do casamento, Aisha e Norn pareciam ter conversado até altas horas da noite no quarto de Norn. Não sei os detalhes da conversa, mas parece que Aisha tem vários pensamentos a respeito. De qualquer forma, não parece que ela não esteja comemorando ou algo assim. Ela não poupou esforços com os pratos para o casamento, pelo contrário, fez um esforço extra para prepará-los. Reuniu ingredientes de milhos e açúcar e fez uma enorme torta de frutas. Embora eu me perguntasse se a tribo Superd gostava de doces, Roxy aprovou. Bem, Roxy pode simplesmente gostar de doces por conta própria. De qualquer forma, considerando que era o dia especial de Norn, toda a família participou. Isso incluía crianças pequenas como Ars, Sig, Léo, Tu e Enten. Não só a família, o responsável por concretizar este casamento, Orsted, também se juntou silenciosamente em um canto. Além disso, convidamos os amigos de Norn de Sharia também, que ficaram encantados em comparecer. O conselho estudantil e os colegas de classe de Norn, depois de saberem do casamento, pediram com a cabeça baixa para poderem comparecer também. No meio da movimentada praça da tribo Superd, ver um grupo de humanos tremendo enquanto assistiam era uma visão um tanto lamentável. Bem, todos pareciam relaxar gradualmente ao ver a feliz Norn, e quando o banquete estava a todo vapor, eles tinham a compostura para ir até Norn e encher seu copo. Sim, Norn parecia feliz. Em casa, ou melhor, diante de mim, Norn frequentemente tinha uma expressão carrancuda, mas quando estava sentada ao lado de Ruigerd, tinha um sorriso tímido em todo o rosto. Além disso, Norn olhava ocasionalmente para Ruigerd, e sempre que Ruigerd a notava e olhava para Norn, ela corava e baixava o rosto. Vestida com um traje de noiva tradicional feito pelas mulheres Superd, diante de muitos pratos, olhava para Ruigerd, corava e sorria.
Além disso, foi bom que preparássemos um casamento ao estilo de Miles em segredo para incluir no meio da cerimônia real como uma surpresa. Fomos até o ponto de fazer com que fosse necessário uma troca de roupas e vestimos Ruigerd e Norn com roupas brancas puras, e quando os dois voltaram, Cliff, que havia se escondido como um convidado surpresa, apareceu e realizou as orações e rituais ao estilo de Miles. Finalmente, quando Ruigerd colocou o colar que havíamos preparado de antemão em Norn, ela corou, e Norn, com um rosto vermelho brilhante, deu um beijo desajeitado na testa de Ruigerd enquanto ele se ajoelhava. Norn teve uma expressão surpresa durante todo o processo, mas quando toda a sequência chegou ao fim, estava sorrindo com um rosto que parecia prestes a chorar. Foi um sorriso muito, muito feliz. Como não chamar isso de felicidade? Irmã Norn, você está incrivelmente linda. Aisha elogiou Norn dessa maneira. Seja porque o vestido lhe cai bem ou porque a felicidade em si é bonita, não está claro, mas Aisha olhava para Norn com uma expressão invejosa. Seu momento também chegará, Aisha. Eu não farei algo assim. Foi uma resposta imediata. Aisha parece não ter intenções de se casar. Do meu ponto de vista, quero me despedir não só de Norn, mas também de Aisha. Bem, o casamento não é a única coisa na vida, então está bem que ela permaneça assim. Ainda assim, Norn é uma noiva. É profundamente comovente. Quando nos conhecemos em Miles, ela era muito pequena e agressiva. Depois de se inscrever na escola, até se trancou em seu quarto por um tempo. A impressão de Norn como uma criança problemática e desajeitada mudou gradualmente. Ela se juntou ao conselho estudantil, serviu como presidente do conselho estudantil com distinção, foi admirada por muitos colegas de classe e agora está se casando. Involuntariamente, meu nariz formigou. Querido Paul. Norn se tornou uma jovem muito bonita e bem educada. Você está olhando para ela das sombras das folhas? Deve estar, certo? Se não estiver, apresse-se e venha. Irmão mais velho, não chore em um momento como este. Eu não estou chorando. Se você só está olhando de longe, não poderia ao menos dizer algumas palavras para a irmã Norn? Bem, vejamos. Atualmente, o banquete está a todo vapor, com os convidados se revezando para oferecer palavras de felicitações aos noivos. Não parece haver tal costume na tribo Superd, mas talvez Cliff tenha dito algo. Norn está devolvendo os cumprimentos com um sorriso. É um momento tão feliz. Está bem se eu me aproximar? Parece melhor olhar de longe. Me pergunto se Norn fará uma cara de descontentamento. Ela não faria isso. Você acha? Sim. Você vem comigo? Por que não vamos todos juntos? Bem, realmente não me preocupo com isso. Se houver alguma preocupação, é com a minha reação. Definitivamente acabarei chorando. Embora seja uma ocasião alegre, eu vou chorar. Chorando como um bebê, sendo apontado como o irmão mais velho chorão de Norn por todos. Não, está bem, mas Ruigerd me disse para não chorar no outro dia. Então não quero chorar demais nesta situação. Pelo menos quero enterrar meu rosto no colo de Sylphie e chorar quando chegar em casa. Entendido. Bem, vamos então. No entanto, não há como não irmos. Me aproximei de Norn com todos. Ah! Norn nos olhou de relance e franziu brevemente os lábios. Rapidamente voltou ao seu sorriso, mas parecia ter algo que queria dizer. O que é isso? Dá medo, e ao tomar consciência do meu medo, Sylphie, como se estivesse se antecipando, se colocou na frente de Norn primeiro. Norn, parabéns pelo seu casamento. Obrigada, irmã Sylphie. Haverá momentos de inquietação ou tensão entre vocês dois, mas a maioria será administrável, então converse adequadamente com Ruigerd e faça o seu melhor. Sim, farei o melhor que puder. Sylphie disse isso, sorriu para Norn e se afastou. A seguir foi a vez de Eris. Norn, parabéns. Sim, muito obrigada, irmã Eris. Não se descuide do treinamento com a espada, tá? Ruigerd é forte, mas haverá momentos em que você terá que se proteger. Sim, vou me lembrar disso. Eris assentiu satisfeita e se afastou. Depois, ela se aproximou de Ruigerd e começou a falar sobre algo, dizendo algo como não aceitarei se você não proteger Norn adequadamente. Para Eris, isso parecia ser o mais importante. Do lado de Eris, Roxy deu um passo à frente. Norn, minhas mais profundas e sinceras felicitações. Obrigada, mestra Roxy. Mesmo em um momento como este. Por favor, pare de me chamar de mestra. Bem,
Como está é a última vez, deixe-me dizer algo como uma mestra. As pessoas dirão isso e aquilo sobre o casamento entre raças diferentes, mas não há necessidade de prestar atenção a nada disso. Se você agir normalmente a cada dia, eventualmente todos aceitarão em pouco tempo. Sim, mestra. A seguir, Lilia e Zenith se levantaram. Senhorita Norn, parabéns. Senhorita Lilia, mamãe. Muito obrigada. Agora que penso, acho que não fui uma presença muito agradável para a senhorita Norn. Tudo o que Aisha fez para entristecer a senhorita Norn foi responsabilidade minha. Não, isso não é verdade. Considero a senhorita Lilia como minha mãe também. Aisha é minha irmã. Certamente, houve algumas coisas desagradáveis, mas não é culpa da senhorita Lilia, são coisas normais, eu acho. Ouvir você dizer isso. Lilia, que estava solene, logo começou a chorar. Realmente, ultimamente, Lilia tem se tornado bastante emocional. Zenith a estava acariciando suavemente. Mas, após um tempo, Zenith se moveu em direção a Norn. Mamãe. Com um sorriso ligeiramente gentil, Zenith segurou a mão de Norn. Com ambas as mãos, como envolvendo algo precioso, a segurou suavemente. Mamãe. Zenith não disse nada. Mas seus sentimentos chegaram definitivamente, e lágrimas começaram a brotar dos olhos de Norn. Ficou claro rapidamente que sua expressão anterior era porque estava contendo as lágrimas. Mamãe, muito obrigada, muito obrigada. Norn, cujas palavras já não eram coerentes. Para quando chegou a minha vez, o rosto de Norn estava todo desordenado com lágrimas e muco. Embora fosse seu momento precioso, seu casamento. Irmão. Por enquanto, tirei um lenço do meu bolso e o pressionei contra o nariz de Norn. Bem, agora sopre. Posso fazer isso sozinha. Norn pegou o lenço e soou o nariz. Depois, parecia confusa sobre o que fazer com o lenço que usou para soar o nariz, então eu o retirei e o coloquei no meu bolso. Então, me endireitei novamente. Norn, parabéns. Irmão. Norn me olhou com uma expressão controlada. O que devo dizer? Senti que tinha preparado algumas palavras, mas agora esqueci completamente. Irmão, obrigado por tudo até agora. Estou feliz agora. Mas acho que sou feliz por você, irmão. Hesitando, Norn falou. Ela disse que agora está feliz. Isso é visível apenas ao olhar para ela. Não, é porque você se esforçou, Norn. Eu não me esforcei. Mesmo para este casamento, você fez tudo, irmão. Se você não tivesse se esforçado, não teria dito que queria se casar com Ruigerd. Quando se trata de Ruigerd, para ele, as pessoas são guerreiros ou crianças. Se Norn ainda fosse uma criança como costumava ser, provavelmente não teria chegado a isso. Mas eu acho que é graças a você, irmão. Estou realmente agradecida do fundo do meu coração. Muito obrigada. Norn parecia prestes a chorar novamente, então eu estava prestes a tirar um lenço do meu bolso. No entanto, ao perceber que o lenço estava molhado, um lenço foi oferecido repentinamente do lado. Era Aisha. Peguei o lenço e limpei as lágrimas de Norn. Norn. Sim. Não consigo expressar bem, e todos já disseram as coisas importantes, então não há muito que eu possa dizer. Mas de agora em diante, mesmo se houver momentos dolorosos ou difíceis, por favor, faça o seu melhor, continue se esforçando e, bem, mantenha-se feliz para sempre. Curiosamente, as lágrimas não vieram. Pensei que definitivamente choraria, e estive à beira das lágrimas até um momento atrás, mas quando falei, as lágrimas já haviam desaparecido. Simplesmente fiquei orgulhoso diante de Norn. Sim. Então, Norn parou de chorar, assentiu vigorosamente com um sorriso radiante. E assim, Norn se casou. Ruigerd e Norn, um casal com uma diferença notável de altura e idade, surpreendentemente tinham uma boa compatibilidade, e um ano depois, tiveram uma filha. Uma menina da tribo Superd com o rosto de Norn, cabelo verde, uma cauda adorável e uma joia na testa. A menina foi chamada de Luicélia Superdia. Quando Orster ouviu esse nome, sua expressão ficou incrivelmente aterradora. Com um rosto extremamente amedrontador, ele estava rindo. Ao ver aquele sorriso arrepiante, percebi. Ele deve ter reconhecido o nome de suas memórias. Capítulo extra. Diário de um jovem Superd. O problema é que não sabíamos como tratar a humana que recentemente se casou com Ruigerd.
Claro, a recebemos como uma das pessoas que salvaram nossa aldeia. Norngreira, agora conhecida como Norn Supérdia. Embora parecesse tranquila, era visível que estava inquieta, tropeçava de vez em quando e agia um pouco nervosa perto de nós. Talvez esse casamento não fosse o que ela realmente desejava. No entanto, já que ela havia vindo para a aldeia da tribo Super, ela era uma de nós. Devemos tratá-la com amabilidade. Afinal, Ruiger não tinha ideia de como tratar mulheres. Ainda assim, nossas interações com os humanos haviam começado recentemente, e não sabíamos como agir de maneira adequada. Um dia, um grupo de humanos chegou à aldeia. Devido à nossa falta de familiaridade com o idioma deles, era difícil entender seu propósito, mas, em resumo, era isto. Tragam um homem chamado Ridelius. Estamos aqui para levá-lo. Ao perceber isso, corri para Ruiger. Ruiger, a situação é grave. Ridelius irritou os humanos. Ridelius era um jovem cuja cauda havia caído há apenas 10 anos. Sendo jovem, ele não havia experimentado muita perseguição e era muito curioso. Ele também não tinha preconceitos contra humanos como nós. No entanto, exatamente por isso, existiam riscos. Desta vez, parece que esses riscos se concretizaram. É cedo demais para surgirem tais problemas justo quando estamos tentando construir um bom relacionamento com os humanos. O que Ridelius fez? Por que os humanos estão tão irritados? Não consigo entender claramente. Eles continuam insistindo para levar Ridelius, falando sobre roubo, compensação e levá-lo. Parece que eles têm a intenção de puni-lo por quebrar ou roubar algo, mas o próprio Ridelius parece não lembrar de ter feito algo errado. Ele não é o tipo de homem que faria tais coisas. De fato. Mas não podemos ter certeza. Pode ser que ele tenha danificado algo sem saber que era importante para os humanos. 1. Ruiger resmungou com uma expressão severa. Mesmo Ruiger não estava muito familiarizado com os humanos. Afinal, os humanos são criaturas que podem mudar drasticamente seus valores e cultura em apenas 50 anos. Por ora, seria melhor acalmá-los e fazer com que Ridelius se desculpe. Se isso não for suficiente, poderemos ter que recorrer à força. Se chegar a esse ponto, a amizade recém-construída com os humanos pode ser destruída, mas a tribo Super não abandona seus próprios. Sobrevivemos aos últimos séculos como uma família. 1. Enquanto meditava sobre isso, Lady Norn, que havia estado preparando chá em silêncio, falou. Devo ir ouvir o que eles têm a dizer? Você. Sim. Talvez eu possa entender coisas que a gente da tribo Super não consiga, então talvez eu possa ajudar. Diante de suas palavras, Ruiger e eu trocamos olhares, e em seguida, assentimos em concordância. Quando a Lady Norn interveio, a situação se resolveu imediatamente. Os visitantes da aldeia eram emissários do senhor local, um ancião segundo os padrões humanos. Embora só tivessem se passado alguns poucos anos desde que o rei decidiu fomentar a boa vontade entre a tribo Super e os humanos, o emissário não fez nenhum esforço para esconder seu desagrado. Lady Norn parecia inicialmente nervosa diante desse homem. No entanto, explicou calmamente que pertencia à família Greira e que tinha o dever de mediar entre a tribo Super e os humanos. O emissário pareceu entender e, como se seu desagrado anterior fosse uma mentira, relaxou e explicou tudo novamente para Lady Norn. Usando algumas frases estranhas que não existiam há 100 anos, Lady Norn pareceu compreender. 1. Basicamente, a filha do senhor estava fazendo um piquenique nas planícies quando um monstro a atacou, e Ridelius a salvou, certo? Exatamente. Estive dizendo isso desde o início. E devido a isso, a jovem se encantou completamente com Ridelius, quer conhecê-lo para agradecê-lo, e talvez até mesmo tê-lo ao seu lado. Então, o senhor enviou este emissário para convocá-lo e recompensá-lo. Sim. O porquê ele está tão irritado? Por que não estaria irritado? Tenho cuidado da jovem desde que era pequena. E agora, um homem desconhecido a encantou. Oh, bem, como emissário, poderia se acalmar um pouco. A tribo Super pode ser sensível a essas coisas e pode pensar que você veio para brigar. 1. De qualquer forma, precisamos levar Ridelius. Entendo. Com isso, Lady Norn coletou todos os detalhes dos emissários e se dirigiu a nós. Por favor, tragam Ridelius. Por quê? Não é suficiente agradecê-lo aqui? E por que este homem não trouxe nenhum presente se supõe que seja uma recompensa? Nobres humanos acreditam que é importante dar agradecimentos em um ambiente formal e preparado. Pensem nisso como uma cerimônia entre os humanos importantes. Uma cerimônia humana, hein? Entendi. Mas, é seguro que Ridelius vá sozinho? E se o enganarem e o matarem? Oh, então Ruiger e eu o acompanharemos.
E assim, Lady Norn, Hidelius e o Sr. Ruiger foram ao castelo do senhor para receber a recompensa. Lady Norn resolveu o problema sem esforço. Você é bastante experiente, murmurou Ruiger. É. Ah, sim. Situações como esta eram comuns na Universidade de Magia. Lidei com muitos problemas no conselho estudantil, então talvez tenha me acostumado. Entendo. Por favor, continue nos ajudando. Ah, sim. Ao ver a resposta orgulhosa de Lady Norn, percebemos. Havíamos estado pensando demais em ser considerados. Simplesmente deveríamos confiar e apoiar uns aos outros como uma família. Capítulo extra. Reunião com velhos amigos. Um dia, visitei Nova Rua com uma acompanhante inusitada. Essa acompanhante era Lilia. Ela ainda serve como nossa confiável empregada principal, uma sogra de confiança para minhas esposas e uma avó carinhosa para nossos filhos. No entanto, desde que Norn se casou, parece ter relaxado um pouco, ou talvez envelhecido ligeiramente. Então, sugeri uma viagem para animá-la, e ela mencionou que queria encontrar certa pessoa. Assim, pedi ao grupo de mercenários Rukwag que reunisse informações e localizasse essa pessoa, o que nos trouxe até aqui. Esta área se supunha que já não existia, mas de alguma forma me parece familiar. Sério? Eu só fiquei aqui alguns dias, então não me lembro muito do design antigo. Eu costumava procurar trabalho por aqui, então a conhecia bastante bem naquela época. Embora agora não me lembre muito. Talvez tenham tentado recriar o estilo antigo? As pessoas que estavam conversando assim eram Lilia e Roxy. Roxy também decidiu se juntar a nós, já que conhecia a pessoa que íamos encontrar hoje. Oh, parece que deveríamos virar à direita na próxima esquina, disse Roxy. É mesmo? Agora está mais perto da rua principal. Lembro que estava mais no fundo de um beco, respondeu Lilia. A aldeia ainda é nova, e a demanda é alta, expliquei. Se tivesse sido assim quando cheguei pela primeira vez. Não. Se tivesse sido, talvez eu não tivesse conhecido você, Rude, então acabou sendo melhor. Com tais conversas, viramos à direita na rua principal, e um grande edifício apareceu diante de nós. Era a Guilda dos Aventureiros. A filial de Fitoa do Reino de Assura. Mesmo agora, muitos aventureiros iam e vinham do edifício. Segundo Roxy, costumava ser menor e menos movimentado. Naquela época, o senhor local, Saurus, havia implementado um sistema de cavaleiros residentes, despachando pelo menos um cavaleiro para cada aldeia para manter a segurança e enviando regularmente seus soldados privados para eliminar monstros. Os trabalhos que os aventureiros geralmente gerenciavam em outros países eram em sua maioria atendidos pelo Estado. Apesar de estar na fronteira do Reino de Assura, Fitoa era uma terra próspera, deixando pouco trabalho para os aventureiros. Não é de se estranhar que a guilda fosse pequena naquela época. No entanto, após o desastre, com menos gente e infraestrutura insuficiente, o território de Fitoa se tornou um centro principal para aventureiros no Reino de Assura. Com tais pensamentos, abri a porta da grande e impecável guilda dos aventureiros. Enquanto olhava ao redor, notei os olhares curiosos dos que pareciam ser aventureiros de nível médio, jovens, mas não inexperientes. Encontramos corajosamente seus olhares e ouvimos murmúrios de Ei, essa é Roxy Migurdia, e é uma aventureira de nível S, o que me fez feliz. Roxy, levemente envergonhada, os corrigiu em voz baixa, sou de nível A. Se fosse por mim, a Guilda dos Aventureiros definitivamente lhe concederia um nível S e se fossem necessários mais níveis, um novo empregado em nossa companhia é de nível SS, então poderia criar um novo nível S, não se preocupe, ele é meio imortal. Pode levar o tempo que precisar para criar um novo nível S. Pensando nisso enquanto caminhava, logo encontramos a pessoa que estávamos procurando. Ela estava no balcão de recepção. Lilia, ao vê-la, soltou um grito bastante alto. Vierra! É? Lilia! No balcão de recepção estava Vierra, que uma vez pertenceu ao esquadrão de busca e resgate de Fitoa junto a Paul, e até mesmo viajou ao continente Begarit para salvar Zenith. Sim, ela atualmente trabalha como recepcionista na Guilda dos Aventureiros. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Atualmente, já não usava armadura de biquíni. Em vez disso, estava vestida com uma blusa branca e uma saia longa de cores suaves. Seu cabelo encaracolado, que antes era desarrumado, agora chegava aos ombros, dando-lhe a aparência típica de uma recepcionista de guilda. Faz um tempo que não nos vemos. Por favor, espere um momento.
Vou te atender assim que terminar com estes, disse Vieira, ignorando brevemente os aventureiros. Rapidamente rabiscou algo em um papel com uma caneta e entregou documentos aos aventureiros, dizendo, aqui está, bom trabalho. Continue assim, enquanto lançava um beijinho. Em seguida, apressou-se para a área dos bastidores da guilda, gritando, Vieira. Lilia e os outros estão aqui. Oh, mestre da guilda, vou sair por um momento, disse antes de sair. Ela foi informada com antecedência de que viríamos. Embora a data e a hora exatas não tenham sido especificadas, ela sabia que faríamos a visita em breve. Portanto, deve ter informado os que estavam ao seu redor em conformidade. No entanto, seria inconveniente para a guilda se ela saísse durante o horário de trabalho. O mestre da guilda, resmungando, saiu do escritório. Pela sua expressão afiada como uma espada, era possível sentir sua intenção de afastar qualquer um que considerasse inadequado. Então, nossos olhares se cruzaram. Claro, reconheci seu rosto. Ele esteve presente na cerimônia de inauguração do castelo de Fitua, e até tivemos uma breve conversa lá. Provavelmente, ele também se lembrou. Após assentir ligeiramente com uma expressão de surpresa, deu um tapinha no ombro de Vieira e disse, por favor, desculpe-me antes de voltar para dentro. Em momentos como este, ter autoridade é conveniente. Ah, faz muito tempo que não nos vemos. Apareceu timidamente uma mulher com capuz saindo da parte de trás do escritório. Tentei evitar olhar diretamente para ela e me afastei um pouco. Vieira ainda parecia temerosa com a possibilidade dos homens olharem para ela. Bem, eu vou passar o tempo em algum lugar. Me avise se precisar de algo. Assim, não me juntarei a essa reunião de mulheres. Vieira disse que estaria bem com minha presença por perto e que suportaria, mas queria que as 4, que são velhas conhecidas e viajaram juntas ao continente Begarit, aproveitassem seu tempo. Está bem. Obrigado por isso, Lord Rudeus. Não há problema, aproveitem. No entanto, fiquei aliviado por ver que essas duas encontraram empregos estáveis e respeitáveis. Com isso em mente, saí da guilda dos aventureiros.